Nós temos alguns minutos, vocês falaram das condições de trabalho, não só na universidade, mas todo o processo educacional. Na UEM, isso é fato, e nós questionamos os candidatos aqui com relação ao seguinte: tem se construído mais, apesar do que ainda não é suficiente, a gente percebe isso, mas tem se construído mais. Mas não tem se contratado como deveria. Faltam muitos funcionários, servidores em todos os setores, praticamente, de todo o sistema de educação no estado do Paraná. Vocês ouviram o que dos candidatos e comentariam o que das propostas apresentadas aqui no fórum? Eu vejo que só um candidato que eu percebi um pouco de boa vontade nesse sentido, mas vem a danada da lei de responsabilidade fiscal. Ele fala assim: eu não posso contratar mais, talvez eu tenha que analisar, eu tenho que estudar, todos os candidatos, eu tenho que analisar, eu tenho que estudar, mas talvez não é possível contratar por causa da lei de responsabilidade fiscal. Será que é isso mesmo? Eu fico em dúvida, né? O que vocês acham? Professora Maria. A gente está falando de gestão, né? Na verdade é isso. As políticas de contratação, elas deveriam aparecer nos planos, né? Porque quando você pretende assumir um determinado cargo, você pensa em todas as suas condições de trabalho também para esse cargo, né? E um cargo de governador, né, um cargo eletivo, presume que o candidato tenha já esses números todos bem estudados, né, até para ele saber o que propor ou não. Então, a gente pode até perceber assim, que há um certo despreparo em relação a isso, né? Muitas questões elas foram respondidas No raso. Com um senso bem comum em relação ao que se queria, né? E o que se esperava, na verdade, é que apresentassem dados que são dados reais de folha de pagamento, por exemplo, do Estado, do número de cargos que se têm criados, né? E qual a possibilidade que eles teriam de fazer a gestão disso para encaminhar novas contratações e suprir as necessidades das instituições de modo geral. Então, a gente tem visto assim que, quando há dinheiro disponível no governo federal, né, os famosos editais, então aí as chamadas são feitas rapidamente, e é um trabalho, no caso das universidades, dos professores de estarem apresentando propostas para trazer esse dinheiro para a instituição. E quase sempre isso vai no encaminhamento de construção de prédio, de coisas materiais, né, equipamentos, coisas assim. Mas recursos humanos tem que ser com aquilo que é produzido no Estado, né, para manutenção do Estado. É o orçamento do Estado que tem que ser discutido. Então, me parece que as regras do orçamento do Estado, nem todas elas estão impedidas, né, com a lei de responsabilidade fiscal. Existem alguns parâmetros ali que podem ser discutidos, mas, de modo geral, o orçamento tem que ser pensado com as prioridades que o Estado quer. E, apesar de todos os candidatos, nenhum disse que a educação não era prioridade, né? Todos disseram, mas nenhum apresentou uma proposta de encaminhamento do orçamento público que garantisse realmente o atendimento a essas prioridades. Também a questão salarial, do piso, etc. Inclusive. Continuando com a senhora, professora Maria Aparecida, a senhora gostaria de comentar também a questão da federalização, né, levantada aqui no fórum. Qual que é a opinião, a sua análise? Olha, o que eu vejo federalização das universidades estaduais, né? O que eu vejo hoje é que o contexto nacional não promete muitos avanços nesse rumo, né? Porque o que nós temos de política do governo federal, que me parece que vai permanecer, é a ideia do reúne, né? Que é a expansão das universidades federais, é a criação de novos campos das universidades federais. Então, o encontro disso com a proposta de federalização das estaduais, se ocorrer, vai ser mais um nível de parceria, né, e parceria orçamentária bem definida, né. Por isso, até, eu penso que os candidatos apresentaram nos seus programas mais a ideia de se aproximar dessa discussão mais do lado financeiro, né. Não pensar nas outras formas de atuação da universidade, não alterar em nada a relação de contratação, de gestão, simplesmente a questão de unir orçamentos, que hoje é uma questão também um tanto difícil, porque não se transfere mais o dinheiro do governo federal para o governo estadual, né? A necessidade de outras formas, criação de fundações, enfim, outros meios para se conseguir
trabalhar com esse dinheiro. Então, existem impedimentos legais, né, que poderiam ser vistos como limites para essa ação, e também os limites políticos, que são esses que são colocados no plano estadual e federal, que são distintos, né? Ok. Eu agradeço imensamente a vocês três, professores, Dr. João Luiz Gasparim, doutora Maria Aparecida Cecílio e Dr. Raimundo de Lima, pela presença, por esse tempo disponibilizado para a população maringaense, né? Um debate tão importante, tão fundamental. Eu creio que, de certa forma, é um impulso tanto pequeno, se comparado com a grande mídia, com outros veículos, mas eu tenho certeza que esse espaço aqui também, ele, de certa forma, ecoa, né, de alguma maneira na sociedade. Temos a internet hoje também para propagar essas ideias, essa discussão, né? A gente reclama tanto, né? Tantas pessoas reclamam, vocês mesmos, professores, questionam muito a participação da mídia na questão educacional. A nossa forma aí de contribuir para a educação brasileira. Muito obrigado. Considerações finais também sobre o projeto, sobre o Fórum Educacional e sobre as propostas. Professor Raimundo, por favor. Eu quero agradecer e parabenizar a TV Terceiro Milênio, você, por conduziu muito bem, né, Everton, e parabenizar também toda a iniciativa, né, que é assim que se faz democracia, né, discutindo, analisando, né, e provocando a sociedade para esse debate. Obrigado. Professora Maria Aparecida. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar participando, inclusive com os colegas, que a gente não tem muito tempo para fazer isso na universidade, né? Acaba fazendo nesses momentos. Então, acho que foi muito importante, foi um momento que possibilitou a nossa reunião também. E dizer a vocês que, na área de políticas públicas e gestão educacional, a gente discutiu muito a iniciativa que vocês tiveram, né? E os professores se colocaram de imediato para discutir, fazer questões, enviar, né? Enfim, consideramos de muita importância, né? Tem uma relevância muito grande no contexto que a gente tem hoje, né, de discussão das políticas para o Estado do Paraná. Em relação às propostas que foram apresentadas, o que a gente analisou de modo geral, né, é que existem ainda muitos limites que a gente precisa discutir e ultrapassar, né? E talvez um deles seja realmente esse de abrir um espaço de discussão mais politizado mesmo para as questões que nos interessam nos processos eleitorais. Então, vocês estão de parabéns em relação a isso. Professor Gasparim, muito obrigado pela presença. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui e poder manifestar o pensamento sobre os candidatos e sobre aquilo que a gente pensa e faz também como profissional. Eu gostaria de elogiar a iniciativa da TV Terceiro Milênio, pela responsabilidade social que ela tem na região e pela iniciativa de trazer cada dia um candidato, porque ele pode manifestar-se por inteiro sem ter que dividir espaço ou dialogar ou brigar com um concorrente que poderia estar junto. Então, acho que isso foi significativo, porque cada um podia, de fato, manifestar com muita liberdade aquilo que pensava sobre aquilo que era questionado, e julgo que foi válida a experiência e a iniciativa de trazer os candidatos para um debate especificamente sobre uma área que é fundamental e que todos eles pregam como campanha a educação. E, então, acho que é significativo que isso tenha sido feito no sentido de cobrar deles, diria assim, um compromisso oficial, público, de que eles têm tal pensamento, tal ideia para a educação. Agradeço. Muito obrigado. Ok. Obrigado também ao Colégio Marista por ceder o anfiteatro do Marista aqui em Maringá, com um ambiente próprio, adequado para esta gravação e para toda a transmissão do Fórum Educacional. Até a próxima. Fórum Educacional Eleições 2010. Realização TV Terceiro Milênio, Rádio Colmeia e Arquidiocese de Maringá. Uma igreja a serviço da vida.